Bom dia para você que está chegando aqui no Instagram, no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, muitas vezes bem confuso, né, na cabeça de quem está iniciando a carreira como coaching, que é nicho, né? Definição de nichos. Então, é muito interessante a gente ficar aqui. Eu quero falar para vocês o seguinte: vou trazer diversas dicas aqui para vocês, e como sempre, lá no finalzinho da nossa live vai ter as dicas incríveis, né? Para quem ficar aqui até o final. Então, bora lá ficar aqui até o final. Bom dia, Isa! Que bom que você está aqui. E vamos lá começar a falar sobre nicho. Então, o que que é isso, né? Por que que tanto se fala sobre nicho? Nicho nada mais é a área de atuação que a gente vai escolher para trabalhar. Então, eu vou lá, faço minha formação como coach e depois eu defino em que nicho eu vou trabalhar, em que área especificamente eu vou estar atendendo como coach. Porém, a gente começa a ficar com muita coisa na cabeça. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse nicho que eu quero? Será que eu estou pronta realmente para fazer a transição para esse nicho? Ah, eu não quero continuar no que eu já fazia antes, eu quero mudar radicalmente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre esse assunto, né, é que você não precisa ficar estagnado esperando definir um nicho para começar a atender como coach. Você pode começar a fazer os seus atendimentos e depois sim definir esse nicho. Mas, Dri, como assim? Eu não preciso ser específico, eu não preciso realmente estar ali entendendo qual que é o nicho, a pessoa que eu vou falar. É muito interessante a gente saber qual que é o nicho, a pessoa que a gente quer falar, o nosso avatar. Só que lá no nosso começo de carreira, nem sempre é fácil a gente fazer essa definição de nicho. Então, a primeira coisa, né, que eu quero que você entenda sobre isso é que realmente você não precisa ter necessariamente o nicho definido para que você comece a atender como coach. Isso vai acontecer com o decorrer do caminho, conforme você for atendendo, como os atendimentos forem acontecendo. Muitas vezes a gente costuma falar que o nosso nicho nos encontra, o nosso nicho nos acha. Então, é muito importante que a gente comece a fazer os atendimentos. Eu preciso sair do lugar para que eu consiga entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando eu saí da minha formação, eu pensei assim: uau, o que que eu vou fazer agora, né? Onde que eu começo? Por onde que eu começo a atender? E vira aquela coisa, né, na cabeça assim, poxa, eu venho do corporativo, eu vou continuar atendendo corporativo? Sim, não, quero fazer outra coisa. Aí a gente começa a olhar todo mundo, o que todo mundo está fazendo e confunde ainda mais a nossa cabeça, né? E aí eu entendi primeiro que eu não queria. Falei, bom, eu acredito que eu não sou a pessoa mais específica para atender esse assunto e para atender esse assunto. Quando eu entendi o que eu não queria, foi muito mais fácil eu dar os primeiros passos para começar a buscar o que eu realmente queria. Né? E uma coisa muito interessante também, bom dia, Dani, que bom que você está aqui. Uma coisa muito interessante também é eu entender que é o seguinte, quando eu faço uma transição de carreira, muitas vezes eu estou em uma dor da minha carreira anterior. Eu escolhi sair dessa carreira porque eu estava com uma determinada dor e fui, de repente, lá empreender como coach. E a gente esquece, a gente não quer olhar, né? A gente não quer olhar para que aquilo que estava me doendo. Não quero olhar, de jeito nenhum. Então, a gente também deixa alguns talentos, né, de lado, porque a gente está vivenciando uma dor. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, vai ter um determinado momento que eu já vou conseguir olhar para isso. E vai ficar mais fácil entender da minha bagagem, daquilo que eu estava fazendo anteriormente,
que eu quero e o que eu não quero. Bom dia, Úrsula, que bom que você está aqui, viu, linda? Bom, sabendo disso, que identificar o que eu não quero se torna muito mais fácil, a gente vai para alguns passos para entender melhor sobre o nosso nicho, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar dentro da minha mentoria é que a gente precisa identificar as coisas que a gente ama. A hora que a gente identifica tudo aquilo que a gente ama, vai ficar muito mais fácil, porque aquilo que eu amo é muito mais fácil passar esse conhecimento e esse esse ensinamento, né, vamos dizer assim, para as pessoas. Então, olha que doido isso, né? Aquilo que eu amo, eu falo com propriedade. Aquilo que eu amo, eu consigo transmitir de forma mais clara para as pessoas que estão ali. Aquilo que eu amo, eu vou conseguir ajudar as pessoas a alavancarem melhor. Então, é muito bom fazer uma lista das coisas que eu amo, identificar as coisas que eu tenho paixão. Identificando isso, eu acredito que a gente vai ter uma lista imensa de coisas, né, ali. Então, a gente vai para o segundo passo. Eu identifico tudo que é minha paixão, eu identifico tudo que eu amo, né? Eu identifico tudo aquilo que eu sou capaz de ensinar com mais propriedade, que eu sou capaz de transmitir com mais propriedade. E aí sim, a hora que eu identifico aquilo que eu amo, eu posso olhar para minha trajetória. E esse é o segundo passo, olhar para minha trajetória. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no amor. Eu acredito que o amor é a cura para tudo na nossa vida, né? Tantas experiências que eu posso contar relacionado a isso. Então, se eu trago tudo aquilo que eu amo para a minha vida, eu consigo curar a dor daquela carreira que não foi gostosa. E aí, a hora que eu curo a dor daquela carreira que não foi tão gostosa, eu consigo olhar para a minha trajetória e identificar tudo o que eu posso ajudar as outras pessoas. Então, a gente tem aqui o segundo passo. Olhar para a nossa trajetória, a nossa experiência de vida, tudo aquilo que a gente superou, tudo aquilo que a gente já solucionou de dor na nossa vida, pode ser encaixado junto com aquilo que a gente ama para ajudar as outras pessoas. E assim se torna muito mais fácil começar a identificar o nosso nicho. Assim se torna muito mais fácil eu começar a entender o que realmente eu quero, qual é a mensagem que eu quero transmitir para as pessoas sobre esse nicho, tá? Então, olha só, olhar para aquilo que eu sou, olhar para minha história de vida, olhar tudo aquilo que eu superei, me ajuda também a identificar o nicho que eu quero seguir dentro da minha carreira. Então, por que não olhar para tudo aquilo que eu caminhei antes da minha transição como coach? E se você ainda é um coach que está em transição, que está saindo daquilo que você faz atualmente para viver de coach, é muito importante que você também olhe para essa trajetória. O que te trouxe até aqui para fazer essa transição de carreira? Quais eram as dores que você estava sentindo no momento em que você decidiu que seria a melhor solução fazer a transição de carreira? Como que você está passando os dias ali aguentando, né? E fazendo de gratidões do seu dia até que a sua transição de carreira chegue. E a hora que você identifica essa jornada, a hora que você identifica essa história de vida que você fez na sua carreira, aí é muito mais fácil de você identificar que nicho que você vai seguir, que nicho que você vai começar a acompanhar. Bom, eu gosto sempre de falar, né? Antes de eu me tornar coach, antes de eu fazer a minha primeira formação como coach, eu passei por um processo de coach. Eu acredito que todo coach tem seu coach, né? Todo coach tem o seu mentor. E quando eu me entendi que eu gostaria de fazer uma formação para coaching,
Eu falei assim, uau, mas eu vou fazer um processo de coaching primeiro para ver se é isso mesmo que eu quero. Para quem não conhece a minha história, eu sou formada em ciências contábeis e no ano de 2017 eu estava indo para o mercado de auditoria fiscal, eu estava caminhando para o mercado de auditoria fiscal. E isso aconteceu porque eu não estava feliz profissionalmente. Eu não encontrava, eu não tinha a paixão mais naquilo que eu fazia trabalhando no corporativo. E aí foi onde eu conheci o coaching, né? Me identifiquei muito com a metodologia do coaching. Só que antes de fazer essa transição de carreira, antes mesmo de fazer a minha formação, eu procurei uma coach maravilhosa, para fazer um processo e entender se era isso mesmo que eu queria. E eu me lembro que nós conversamos, que eu fiz toda a sessão de clareza com ela. Na época eu nem sabia o que era isso, né? Eu fiz toda a sessão de clareza com ela. E aí, quando a gente fechou tudo direitinho, eu recebi um e-mail dela. E eu me encantei com aquilo que eu comecei a ler. E ela falava ali que ela ia me ajudar a entender do que eu queria viver, se eu realmente queria fazer a minha formação de coaching ou se eu queria ir para auditoria fiscal. E aí algo me chamou a atenção, que tinha ali uma assinatura. E embaixo da assinatura dela estava, né, coach de vida e propósito. Falei, uau, que coisa linda, né? Uma pessoa que se identifica como coach de vida e propósito. E eu achei aquele lindo, lindo. Eu me lembro que eu mandei uma mensagem no WhatsApp dela, né? Eu falei, nossa, eu achei isso aqui surreal, né? Coach de vida e propósito, olha que coisa linda. E eu não sabia que aquilo se tratava de um nicho. Eu não sabia nem o que era. Para mim era uma frase aleatória que ela tinha colocado ali. E depois eu fui entendendo. E olha que curioso, né? Aquilo despertou a minha atenção. Olhar que tinha uma pessoa que era coach de vida e propósito, ela ia poder me ajudar muito, porque é aquilo que eu estava buscando, eu estava buscando um propósito na minha profissão. Eu queria entender o porquê que eu estava triste, porquê que eu estava infeliz. Mas, ao mesmo tempo, eu queria também saber se a auditoria fiscal seria o que ia me fazer feliz. E nada como essa pessoa que se identifica como coach de vida e propósito para me ajudar. Então, quando eu falei para vocês aqui no começo da live, né, que não fique parado esperando definir um nicho, né, isso é muito verídico, porque você só vai conseguir definir o seu nicho conforme você for atendendo. Mas a hora que você tem essa definição, você começa a atrair a atenção das pessoas. A hora que você consegue contar para as pessoas o que você faz, como você vai ajudar elas, pelo que você tem amor, quando você começa a contar a sua trajetória de vida relacionada àquilo que você tem a oferecer, então você começa a mostrar para o mundo o que você faz, você começa a ser identificada, você começa a ter propriedade naquilo, né? E olha lá, né? Olha o que a Isa falou aqui, né? Tão simples e às vezes batendo a cabeça, a gente bate a cabeça porque é difícil definir. E sim, porque a gente está buscando o melhor para a nossa carreira. A gente quer fazer alavancar muito rápido a nossa carreira. E não é assim tão simples de definir o nicho. Porque, como eu falei no início, muitas vezes a nossa transição de carreira ela vem porque a gente estava em uma dor na carreira anterior. E nesse momento é muito difícil a gente olhar para a nossa trajetória. E aí, colocando aqui, né, sobre isso que eu vivi dentro desse processo de coach, eu me lembro que quando eu entendi que eu queria ser coach, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, tá bom, eu vou lá, eu faço uma formação de coach e eu faço o que com isso? Eu vou lá, tenho uma certificação, vou saber como atender, e aí? Eu vou fazer o que com isso? Vou pedir demissão do meu trabalho, que eu estou aqui há 9 anos, ganhando bem, num cargo de gestão, estou super bem resolvida aqui, e vou fazer o que com esse certificado? E eu me lembro que eu fiz um comentário com a minha coach nessa época, né? Eu fiz um comentário com a minha coach que era o seguinte: falei assim, poxa.
eu vou chegar no mercado de trabalho e eu vou ser devorada pelas pessoas que já estão atendendo há muito tempo. Eu sou pequenininha perto das pessoas que já estão atendendo há muito tempo. Eu não vou ter cliente, eu não vou conseguir atrair as pessoas para mim. E olha só, vou falar uma coisa muito séria. Presta atenção aqui. Se você acredita que você é pequeno no mercado, é porque você não identificou as suas paixões, tá? Presta atenção, tô falando com vocês aqui, ó, olho no olho. Se você acredita que você ainda é pequeno no mercado, é porque você não identificou as paixões que você tem. Porque a hora que você identifica essas paixões, você consegue realmente saber que você vai ajudar as pessoas. Só que eu tinha essa dor, né? Se eu não tivesse uma pessoa lá atrás que tivesse segurado na minha mão e falado que sim, eu era capaz, eu poderia sim, independente de estar chegando naquele momento no mercado, viver de coach, ter sucesso como coach, eu não teria chegado até aqui. Eu não, jamais, jamais eu estaria aqui com vocês. Jamais eu estaria aqui com vocês, né? Deixa eu ver o que o Joseildo falou aqui. Nessa hora, ter um mentor que pode te ajudar a tirar as pedras no caminho, até mesmo para ajudar a entender, principalmente se você está na dor. E sim, é isso, né? Quando a gente tem uma pessoa que segura na nossa mão, para ajudar a gente a entender essa dor, é muito mais fácil. E eu me lembro que naquele dia, naquela sessão, ela começou a me desafiar. Ela começou a me desafiar, desafiar, desafiar. E para mim, a solução naquele momento era buscar coaches no mercado que já tinha sucesso e contar um pouquinho a minha história. Eu falei assim, não, então tá bom, minha ação da semana vai ser essa. E aí, que coaches? Quais coaches do mercado que eu conhecia que poderiam me ajudar, que eu poderia contar a minha história, né? Eu não tinha essas pessoas, eu não conhecia. Eu era nova naquele mercado. E por isso que eu tinha medo de ser devorada ali. E aí eu falei assim: ah, tá bom, eu sei a solução é o seguinte: eu entro no Facebook da minha coach, identifico as pessoas que são coach e saio mandando mensagem para essas pessoas. Conto uma história e vejo como é que foi o início de carreira delas. Porque não é possível que todo mundo chegou, que foi fácil para todo mundo, que todo mundo sobreviveu. E eu fiz essa ação, né? Isso lá no ano de 2017. E eu me lembro que eu saí procurando pessoas e mandei, devo ter mandado umas 15 mensagens aí, mais ou menos, para essas pessoas que já eram coaches, que atuavam como coach no mercado, para entender. E aí eu começava a olhar, falava assim: nossa, olha, tem essa pessoa. Ah, coach de relacionamento. Ah, tem essa outra pessoa. Coach de carreira. Ah, tem essa outra pessoa. Coach de liderança. Eu falei, gente, eu vou lá, vou fazer minha formação, vou ser coach de quê? E aí começava a ficar mais pulga atrás da orelha. Entende que quanto mais eu olho para a graminha do vizinho, pior é para mim. Quanto mais eu olho para o que as pessoas estão fazendo, pior é para mim. E eu nem tinha feito a minha formação. Eu nem estava programando ainda a minha transição de carreira, porque eu nem sabia que eu queria ser coach. E eu estava olhando a grama do vizinho, tentando entender o que era aquelas siglas que eles colocavam lá: coach de liderança, coach de relacionamento, coach disso, coach... Eu falei assim, mas gente, o que é isso? E eu comecei a mandar. Devo ter mandado ali, então, umas 15 mensagens. E eu me lembro que talvez ali umas 9, 10 pessoas responderam e apenas uma pessoa me puxou. Apenas uma pessoa foi o caranguejo, né? Caranguejo tá ali no balde, com um monte de caranguejo tentando sair do balde, o outro vem e puxa a perna dele. Mas, né, o restante das pessoas me acolheram. O restante das pessoas falaram que era possível. Essas pessoas me deram a mão. E eu seguro, né? Eu falo que eu seguro na mão dessas pessoas até hoje, pessoas que se tornaram amigos, né? Eu lembro que a primeira pessoa que me respondeu ali com muita propriedade foi a Flávia Cobal. É, então, a Flavinha é uma irmã de vida, a Dani Teixeira, o Nando Teixeira. Então, pessoas que foram ali me respondendo. Só que se eu tivesse preocupada, se eu continuasse preocupada com aquilo que eles estavam colocando nas redes sociais deles, eu não tinha chegado até aqui, né? E o mais curioso, né, é que
Quando eu fui para minha formação em março de 2018, que eu já tinha feito todo esse processo de ter pessoas ao meu lado, de ter pessoas segurando na minha mão, de ter um coach, de ter um mentor, eu não saí de lá mais preocupada com que nome eu vou colocar no meu perfil. Qual é o nicho que eu vou especificar? Eu saí de lá preocupada em atender. Eu queria atender. E aí sim eu fui seguindo esses passos. Aí sim eu fui seguindo esses passos que eu estou passando aqui para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi começar a identificar a minha paixão. E eu entendi que eu tinha paixão por pessoas, eu entendi que eu tinha paixão por grupos, eu entendi que eu tinha paixão por treinamentos de empresa, eu entendi que eu tinha paixão das coisas feitas de forma humanizada, né? E aí, quando eu entendi todas essas paixões, eu já estava atendendo cliente pro bono, e eu me lembro que a minha cliente, a primeira cliente pro bono, ela queria definir o tema do TCC dela, né? E eu falei assim, caramba, né, eu vou ajudar uma pessoa a definir o tema do TCC dela, olha que incrível isso. E eu tenho uma paixão tão grande por esse processo, né, por esse meu primeiro processo pro bono, que foi algo tão lindo, foi algo tão incrível, que hoje ela tem uma missão de vida tão linda, né? Ela definiu o tema do TCC dela, que ela queria trabalhar. Ela fazia pedagogia e ela queria trabalhar com pais, ensinar para os pais como cuidar dos filhos das crianças, né? E alguns anos se passaram de 2018 até aqui, e aí ela hoje, né, ela é uma freira, ela trabalha dentro de um colégio, ajudando crianças, né, a se realizarem, ajudando as pessoas, assim, a estarem com o seu propósito desde pequenininho. Eu acho isso incrível, né, o quanto a gente descobrir essa paixão, né. E aí eu fui descobrindo as minhas paixões. E o meu primeiro processo, né, o meu primeiro processo pagante foi uma pessoa que queria passar no vestibular. O meu segundo processo pagante foi uma pessoa que queria alavancar o seu negócio, mas eu ainda não tinha uma definição. Eu ainda não tinha uma definição de nicho. Só que eu parei para olhar. Falei, uau, 15 anos no corporativo, 15 anos na gestão de pessoas, 15 anos ajudando pessoas. E agora chega aqui uma pessoa para identificar o seu tema de TCC e encontrar o seu propósito. Chega uma outra pessoa para ajudá-la a passar no vestibular dos sonhos dela. Chega uma outra pessoa para ajudar ela a alavancar o seu negócio. Eu me lembro que ele era um agrônomo, ele é um agrônomo incrível. Aí eu falei assim, uau, tudo isso está super identificado com carreira. Eu posso ser coach de carreira, mas aí veio a outra pulga. Como é que eu vou ser coach de carreira se eu não me especializei em carreira? Falei, não, eu preciso atender. Eu preciso continuar atendendo essas pessoas para entender se é isso que eu quero fazer. Depois eu vou buscar uma formação. Então, olha só, gente, entende isso? Eu imagino que todos vocês pensam também essas coisas. Ai, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho isso? Como é que eu vou fazer isso se eu não fiz a formação daquilo? Gente, quando eu fiz a minha primeira formação de coach, eu não tinha formação em perfil comportamental. Eu fiz a formação de coach em março de 2018 e eu só fui fazer a formação de perfil comportamental em outubro de 2018, quando eu fiz a minha especialização em carreira. Então, olha só, isso não foi um empecilho para atender, isso não foi um empecilho para ganhar dinheiro, isso não foi um empecilho para faturar. Eu não tinha um nicho definido. Não tinha, tá? Diego, obrigada por você estar aqui, viu, querido? Então, imagina se em março de 2018 eu tivesse ficado esperando a ideia de um nicho para começar a atender. Imagina se em março de 2018 eu tivesse falado assim: enquanto eu não entender o que eu quero e não fazer uma especialização para aquilo que eu quero, eu não vou atender. Eu teria deixado de faturar muitos R$ 1.000 no ano de 2018 se eu tivesse feito isso. Então, gente, uma reflexão aqui e uma pergunta.
Quanto você está deixando de faturar por ficar esperando entender qual é o nicho que você quer atender? Quanto dinheiro você já perdeu por achar que você não é capaz por não ter um nicho para atender? Tá? Você é capaz, você tem uma história de vida, você tem uma formação, você tem seus sonhos, você tem suas paixões. Tudo isso é a bagagem que você pode trazer para cá, né? Olha só a Aline, linda, linda, minha mentorada linda, incrível. Né? A Aline falando aqui, o primeiro passo é sobre agir. E é isso, é agir, né? Muito. A ação nos faz colocar. A ação nos faz entender o que eu quero fazer. A ação nos faz entender como é que eu quero atender, que pessoas que eu quero atrair. Porque a hora que eu defino o meu nicho é isso. É saber que cliente que eu quero para mim. A hora que eu defino meu nicho é saber quem que eu quero atender, que tipo de pessoa eu quero atender. Tá? Então, olha só. O que eu quero trazer de reflexão aqui para você, né? A Eliane me perguntou, né, se foi fácil para colocar precificação nos atendimentos. Fácil nunca é, né? Fácil nunca é, porque a gente no comecinho a gente começa a se sentir incapaz. Né? Prometo para você, né? Já que você colocou esse tema, eu faço aqui para vocês nessa temporada de terça e quinta. Eu vou fazer uma live para vocês falando também como precificar os nossos produtos. Prometo, tá bom? Mas a partir do momento em que eu consigo saber o meu valor, a partir do momento em que eu consigo saber tudo que eu posso agregar, a partir do momento em que eu consigo olhar para a minha trajetória de vida, vai ficar muito mais fácil eu precificar o meu produto, tá? Então, eu vou falar mais com vocês, então, numa próxima live, tá bom? Sobre a precificação, mas entenda que não é só uma hora e pouco que você vai ficar ali no atendimento, né? Que você tem que calcular nessa precificação. Tem muito mais coisa, né? Quando dentro da minha mentoria, eu ensino as pessoas, né, a fazer esse cálculo, ensina as pessoas a dar valor no seu trabalho, né? Então, eu trago para vocês aqui numa próxima live, né, o jeito mais fácil de começar a precificar, porque eu entendo que não é fácil. Mas voltando aqui para o nicho, então eu quero que vocês comecem a fazer uma reflexão, então, né, sobre isso. O que você faz melhor do que as outras pessoas? Dri, mas como assim? Eu não sou melhor que ninguém. Né? Isso não é um comparativo, isso não é inferiorizar ninguém, tá? Mas para você identificar o seu nicho, é muito importante que você entenda o que você faz melhor que as outras pessoas. Hoje eu tenho muita propriedade em dizer que eu sou especialista em transição de carreira. Por que eu tenho propriedade em falar isso? Porque eu ajudei mais de 2.000 pessoas a identificarem a felicidade dentro da sua carreira. Eu ajudei milhares de pessoas a entender se estavam ou não felizes para continuar fazendo aquilo que elas estão fazendo. Eu tenho diversos casos de sucesso que fizeram uma transição de carreira e hoje vivem dos seus sonhos. Então, eu tenho essa propriedade porque é da minha bagagem. Então, eu sei que eu faço isso bem. Eu sei que eu faço isso melhor que diversas pessoas. E por isso eu tenho essa propriedade. E eu sei que cada um de vocês que estão aqui nessa live tem alguma coisa que você faz melhor que os outros. E ok, né? O meu marido, por exemplo, ele canta muito bem. O meu marido, por exemplo, ele toca violão melhor que muitas outras pessoas. Então você também tem aquilo que você faz de melhor. Comece a listar, comece a fazer essa reflexão. O que você faz melhor que as outras pessoas? Tá? A Aline, né? Eu tô no meio dessas pessoas, né? A Aline tem uma transição, uma história de transição de carreira incrível, incrível, que ela fez, né? A gente fez juntas essa jornada aqui de transição de carreira, né? E é verdade, ela tá no meio dessas pessoas que eu ajudei
a encontrar os seus sonhos, né? A Aline é uma das minhas mentoradas que eu ajudei a aumentar seu faturamento aí, né, a multiplicar o seu faturamento em menos de 2 meses, né? Posso dizer que a Aline aumentou seu faturamento aí até mesmo em menos de um mês. Foi incrível, foi incrível. Carol, saudade de você também. Obrigada por estar aqui, viu? Então, a primeira reflexão que eu quero que você coloque aí é o que você faz de melhor que as outras pessoas, ok? Outra coisa que eu quero que você comece a listar aí para começar essa definição do seu nicho é o que você faz com facilidade. O que brilha os seus olhos e além de brilhar, é fácil para você fazer, né? Hoje, para mim, ajudar as pessoas a alavancar o seu negócio, ajudar as pessoas a multiplicar o seu faturamento em menos de 2 meses é fácil. Isso brilha os meus olhos. Eu sou apaixonada em fazer isso, né? O que brilha os seus olhos? Pelo que você tem paixão? O que é fácil para você fazer, né? Tarcísio, vamos! Obrigada por você estar aqui. O que é fácil para você fazer? Né? Hoje, para mim, trabalhar com coaches que estão no início da sua carreira e querem tratar o seu negócio de coach como um negócio, como uma empresa, é fácil para mim. Eu sou apaixonada, isso brilha os meus olhos e eu faço isso com facilidade. O que você faz com facilidade? O que é fácil para você fazer? Né? E aí, feito isso, olhando para essas dicas, então, vamos lá, vamos trazer aqui de volta. Primeiro, listar as suas paixões. Lembra que o amor cura toda dor. Então, liste as suas paixões. Quais são as suas paixões? Depois, trazendo todas essas paixões, olhe para a sua trajetória. O que você já fez? A sua história de vida, aquilo que você conecta. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, a sua história de vida, a sua jornada, a sua bagagem é o que vai conectar, né? Una, então, essa carreira com as suas paixões. Una aí essa sua história de vida, essa sua jornada com as suas paixões. Vai ser muito mais fácil de você identificar o seu nicho. E traga essa lista para a sua vida. O que você faz melhor do que as outras pessoas? Né? O que você faz com facilidade? O que brilha os seus olhos e é fácil para você fazer? E assim você vai ter uma lista de identificação do seu nicho. Mas o primeiro passo é você começar a atender. O primeiro passo é você começar a jogar todo o seu conteúdo, toda a sua bagagem, tudo aquilo que você sabe fazer para o mundo. E aí você vai começar a ver o que você gosta, o que você não gosta. Porque identificar o que você não gosta, identificar o que você não quer atender, também é um dos grandes passos para você trazer essa definição de nicho, tá? E olha só, lembra que eu falei que para você que ficasse comigo aqui até o final da live, eu ia trazer 2 dicas que estão guardadinhas aqui na manga, que ia fechar essa live com chave de ouro? Então vamos lá para a primeira dica. Primeira dica, presta atenção nisso. Você não se casa com nicho, tá? Então, não tenha medo de identificar um nicho para sua carreira e depois ter que mudar. Ai, mas o que os outros vão pensar? Os outros vão pensar nada. Muitas vezes a gente se reposiciona dentro do mercado, e eu já fiz isso diversas vezes ao longo da minha carreira, até chegar onde eu cheguei hoje, e as pessoas nem percebem. Entenda, você não se casa com nicho. Não casa. Não tem porquê isso, tá? Ai, mas eu vou casar e vou ter que passar por todo um processo de divórcio do meu nicho. Você não vai se divorciar do seu nicho. Então, não tenha medo de testar. Entenda o que você ama, entenda a sua paixão e não tenha medo de testar. Ouse errar. Seja ousado, tá? Você não casa com um nicho. Você pode testar milhões de nichos. Quantas pessoas a gente vê se reposicionando dentro do mercado e tá tudo bem.
Não tem nada de errado com isso. Só que se você ficar parado, tentando encontrar o nicho perfeito e não se posicionar, você não vai conseguir identificar qual vai ser o certo para você. Ouse tentar. Ouse ver se isso vai dar certo ou não para você. Se der certo, segue. Se não der certo, troque. Não é um casamento com o seu nicho. Não é um casamento. Ok? Você precisa ser fiel com as pessoas que estão ali com você. Você precisa ser fiel com o seu público, com os seus clientes. E trocar de nicho não significa que você está sendo infiel com eles. Ouse errar. Tente uma, duas, três, 10, quantas vezes for necessário. Ok? Não tenha medo disso. E aqui, a segunda dica de ouro que eu tenho para trazer aqui para vocês, sabe qual é? Você é o seu avatar transformado. Você é o seu avatar transformado. Dri, como assim? Lembra que lá no início da live eu falei que muitas vezes a gente não quer olhar para a nossa trajetória porque a gente está na dor. Só que é o seguinte, se eu passei por tudo aquilo, se eu passei por aquela dor, eu sei o caminho, eu sei como sair daquilo. E eu posso ajudar as pessoas a sair daquilo. Eu posso ajudar as pessoas a não terem as mesmas dores que eu tive. Se eu sou uma pessoa que estava sofrendo por um relacionamento abusivo e passei pela dor de um divórcio e agora eu superei, eu sou a pessoa que eu posso ajudar as pessoas a superarem essas dores. Eu sou a pessoa que eu posso me posicionar no mercado nesse nicho para ajudar que as pessoas não tenham essas mesmas dores que eu vivi. Se eu sou uma pessoa que vivi dores na carreira, que eu trabalhava numa empresa em que não tinha nada humanizado, que não treinava colaboradores, então eu sou uma pessoa que eu posso ajudar empresas ou pessoas a não passarem por essa dor dentro da carreira. Faz sentido para você olhar que você é o seu avatar transformado? Hoje você só é o que você só chegou até aqui porque você já vivenciou muitas dores e superou. E por que não, então, olhar para tudo isso que você já superou e ver o quanto você pode ajudar as pessoas a não terem essas dores? O quanto você pode ajudar as pessoas a saírem dessas dores? Quantas vidas você pode salvar tirando essas pessoas dessas dores? Pensa com carinho sobre isso. Eu sei que esses passos aqui são só os primeiros para você começar a pensar no seu nicho. Depois tem toda uma aplicação, tem todo um teste que você vai fazer para entender se esse nicho vai dar certo ou não, para entender como falar com essas pessoas que você quer atrair para você. Mas se você não tentar, se você ficar parado, você nunca vai sair disso. Então eu quero que você pegue com muito carinho essas duas últimas dicas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Não ache que você vai casar com um nicho. Não ache que você vai colocar um nicho na sua carreira e para o resto da vida você vai ter que ficar com aquele nicho. Não é assim. Não é assim que funciona. Se não deu certo, você pode se reposicionar. E não tem nada de errado com isso. Só que você não vai saber se deu certo ou se deu errado se você não se posicionar. Ok? E a segunda dica é: você é o seu avatar transformado, ok? Então, olhe para a sua história, olhe toda a sua superação, olhe tudo que você vivenciou. E com isso, comece a identificar o que dentro da sua história e dentro das suas superações é paixão para você. E
pense com carinho no seu nicho. Lembrando, então, que toda terça e quinta eu estou aqui com vocês às 8 e 7 da manhã para estar ajudando vocês aí a empreenderem melhor com o coach, a multiplicar o seu faturamento, com dicas incríveis para você se posicionar no mercado como coach, para você que está começando ou ainda está em dúvida de como que você vai seguir. Terça e quinta, às 8 e 7 da manhã, eu estou aqui com vocês. As lives não ficam gravadas justamente porque eu estou aqui ajudando vocês e vocês que estão aqui merecem, né, serem presenteados com isso, presenteado com essas dicas. Então eu conto com vocês aqui na próxima, então, quinta-feira, estarem. Gratidão por cada um de vocês que estão aqui. E hoje, né? Hoje eu vou abrir de novo caixinhas ali de perguntas. Se vocês tiverem interesse em algo que eu traga algum tema para vocês aqui, né? Que com certeza vai ajudar no negócio de vocês, coloquem lá na caixinha, né? Se for alguma pergunta também que vocês queiram fazer, deixa lá na caixinha, eu vou ter um imenso amor de responder. Respondo com vídeo ali para vocês nos stories, tá bom? Para que vocês possam de repente, a dúvida de um é a dúvida de outro, então vou estar abrindo essas caixinhas e contem comigo na jornada de vocês, né? Eu acredito, eu sempre falo, falei isso na live passada, né? Eu não acredito em concorrente, eu não tenho concorrentes e cada um de vocês que estão aqui comigo são os meus parceiros de jornada, são os meus parceiros de caminhada, então eu não tenho problema nenhum em entregar conteúdo de valor aqui para vocês, eu não tenho problema nenhum e ensinar aquilo que eu já caminhei, né? Sabe as minhas dores? Eu não quero que vocês passem pelas dores que eu já passei ao longo do caminho. Então, eu tenho imenso amor, imenso prazer em ajudar vocês. Quem tem contato mais próximo ali comigo sabe disso, né? Sabe o quanto eu sou apaixonada por ajudar coaches a viverem de coaches, o quanto eu sou apaixonada em ajudar coaches a multiplicar o seu faturamento em menos de 2 meses. Então, me chama, me chama ali no privado, no direct, coloque também suas perguntas, suas dúvidas lá na caixinha e também sugestão para live, sugestões de live que vai ajudar o seu negócio de coach. Vou aceitar, vou abrir a caixinha ali e eu espero vocês lá, tá bom? Até quinta-feira, um beijo grande para vocês e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau, gente. Obrigada!